Bom dia, estamos dando início a mais uma aula de Química, tá? E nosso tema continua sendo ligações químicas, né? Já estudamos ligações iônicas, já adentramos também nesse mundo da ligação covalente e essa aula de hoje a gente vai continuar, né? Nós já vimos que a ligação covalente basicamente é um compartilhamento, né, de elétrons da camada de valência, certo? E que busca, né, a estabilidade dos elementos químicos que estão formando uma substância, né, um composto químico e assim por diante, tá? E é sempre bom lembrar que qualquer dúvida, a tabela periódica, ela deve ser consultada, tá bom? Vamos começar então a aula de hoje, né, dar início aos princípios básicos, né? Então, beleza. A ligação covalente, basicamente, ela vai existir quando o hidrogênio interagir com a metal, certo? Por exemplo, hidrogênio e carbono. O hidrogênio ele vai se ligar com um ametal. Isso será uma ligação covalente? Sim, porque haverá compartilhamento de elétrons, tá? Nesse caso, o hidrogênio ele tem somente um elétron no momento e para se estabilizar ele precisa de mais um elétron. E aí, se ele chegar a 2, ele iguala a sua configuração à configuração do gás hélio, ok? E aí ele se estabiliza. O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Como é que eu sei disso? O carbono é um elemento representativo e ele se encontra no grupo 4A. E assim ele vai apresentar 4 elétrons na camada de valência. Ou seja, com certeza o carbono ele precisa de mais ligações para ficar estável. Assim sendo, ele é o átomo central, beleza? Então, o que eu faço? Vou colocar aqui o carbono, né? Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 4 elétrons. Ó. 1, 2, 3 e 4. Tá? Vou colocar um hidrogênio. Coloquei um hidrogênio. Só tem um elétron. Bora compartilhar. Circulo um par de elétrons. Lembrando que é um elétron do carbono e um do hidrogênio. Esse par compartilhado, ele é do carbono e do hidrogênio. E assim, o hidrogênio está estável com 2 elétrons. O carbono, até o momento, tem 5. O que é que eu faço? Chamo mais um hidrogênio. Chamei mais um hidrogênio. Mesma coisa. Circula um par de elétrons. Ó. Hidrogênio estável, carbono não, está com 6 agora. Chama mais um. Bom, mesmo procedimento. E agora, ó, circula novamente. Bom, o hidrogênio está estável. O carbono está com 7 ainda. Coloca mais um hidrogênio. Vamos lá, ó, mais um hidrogênio, ó. Só tem um elétron, gente. Mas quando eu circular, o hidrogênio está estável e o carbono também está estável com 8 elétrons na camada de valência. O que isso quer dizer? Que nós estabelecemos qual é a estrutura desse composto, a fórmula de Lewis, por exemplo. Tá? Aqui não tem formação de ânion e nem formação de cátion, cuidado. Então isso já seria a fórmula de Lewis, beleza? Professor, qual seria a fórmula molecular, então? CH4. Tá? Mas vamos montar logo a fórmula estrutural, né? A fórmula estrutural é converter cada interação dessa em um bastão. E aí ficaria assim, ó. CH, H, H e H. Fórmula estrutural. A fórmula molecular é esse aqui, ó, CH4. O metano ele é um gás
tá? E aí, no caso, galera, ó, fórmula de Lewis, certo? Fórmula estrutural e aqui, ó, fórmula molecular, tá bom? Então, para quem não lembrar, vou até anotar aqui, ó, o CH4 é uma fórmula molecular. Isso aqui é fórmula estrutural. Fórmula estrutural, tá bom? E aqui é a fórmula de Lewis. Assim, ó. Fórmula de Lewis, certo? Professor, eu posso representar essa fórmula de Lewis de outra maneira? Pode, você poderia, né, não colocar do jeito que está aqui mostrando esses compartilhamentos. Eu faria assim, por exemplo, ó. Coloco o átomo central que é o carbono. Como aqui é um par compartilhado, ó, poderia fazer assim, ó. H, ó, H, H e H. É uma outra maneira de representar que está havendo compartilhamento de elétrons entre o carbono e o hidrogênio. Lembrando que esse compartilhamento, né, ocorre aonde? Camada de valência, tá? A camada de valência que vai indicar se o elemento vai ter que perder elétron, né, para formar um cátion, vai ter que ganhar elétron para formar um ânion e assim por diante, ou para compartilhar. Isso vai depender de cada caso, né? Se eu tiver metal interagindo com ametal ou hidrogênio interagindo com metal, eu tenho composto iônico. São aqueles compostos que apresentam ponto de fusão e de ebulição bem elevados, né? Que são sólidos à temperatura ambiente e que podem conduzir corrente elétrica quando estão dissociados em meio aquoso, beleza? Ou quando estão líquidos, você fundiu aquele material, beleza? Aqui estamos falando de compostos covalentes, moleculares, certo? Ou seja, aqueles que, para buscar a estabilidade, tiveram que compartilhar elétrons da camada de valência. Tudo ok? Vamos em frente. Então, fórmula molecular, ó, CH4. Fórmula estrutural, são os bastões, ou seja, é a ligação carbono-hidrogênio, né? E aqui a gente tem as fórmulas de Lewis, certo? E a gente vai ver mais alguns exemplos para vocês, tá bom? É sempre bom lembrar que pela família do elemento dá para saber quantos elétrons ele apresenta na camada de valência, beleza? Que é uma dica muito importante, certo? Por exemplo, ó, se eu estou na família 7A, eu só posso fazer uma ligação covalente normal, beleza? Tipo, o flúor, uma ligação. O cloro, uma ligação. O iodo, por exemplo, uma ligação, tá? Então, quem é da família 7A, halogênio, que já tem 7 elétrons na camada de valência, precisa somente de mais um elétron para ficar estável. E assim eles podem fazer uma ligação covalente normal, beleza? Agora, quem é da família 6A, professor? Família 6A. Vamos colocar aqui, por exemplo, oxigênio. Faz quantas ligações? 2 ligações, tá bom? Ele pode fazer 2 simples, beleza? Ou fazer uma ligação dupla, certo? Isso é permitido, tá? Vai depender do elemento que ele vai interagir, certo? Mas estamos falando de ligação covalente, né? Então a interação dele com ametal, ou outra metal, perdão, ou com hidrogênio, tá bom? Vamos para o grupo 5A. Exemplo, nitrogênio, né? O nitrogênio,
por ser da família 5A, ele já tem 5 elétrons na camada de valência. Então, para adquirir estabilidade, ele precisa fazer o quê? 3 ligações, tá? Como estamos falando de ligação covalente, tá? Ou seja, ele pode fazer 3 compartilhamentos. Nesse caso, ó, ele pode fazer, ó, 3 simples, né? Pode fazer também, ó, uma dupla e uma simples, tá bom? Certo? Vamos para o grupo 4A, que é onde nós encontraremos o carbono, né? O carbono, por ser da família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, ele precisa chegar a quanto? Ele precisa chegar a 8. E nesse caso, o átomo de carbono ele pode fazer 4 ligações covalentes, tá? Ou seja, 4 simples, ó, 2 simples, por exemplo, ó, uma dupla, 2 simples, tem nenhum problema, tá? Pode fazer também 2 duplas e por último pode fazer uma tripla e uma simples, tá? Perceba que em qualquer uma dessas análises ele sempre faz 4 ligações. Aqui são as estratégias de ligação que ele pode fazer, ó. 4 simples, 2 simples, uma dupla dá 4, 2 duplas dá 4 ligações, ó, 4 compartilhamentos. E aqui também, ó, tripla e simples dá 4 compartilhamentos, tá? Então, basicamente, estamos falando apenas no momento de elementos representativos, tá bom? E o hidrogênio, certo? Que poderá fazer uma ligação covalente, certo? Agora, cuidado, muita atenção, porque o composto que pode... o elemento que faz ligação covalente normal, ele também pode fazer ligação dativa, né? Também chamado de ligação coordenada. Muita atenção nisso, tá? O elemento só poderá fazer ligação dativa ou coordenada quando ele já é estável. Ou seja, quando ele já atingiu o octeto, mas mesmo assim ele tem que se ligar a outro elemento químico. E aí o que ele faz? Ele pega um par de elétrons da camada de valência e empresta para outra espécie. Perceba que ele empresta. É igual fornecer a caneta para alguém e eu não dei. Ela ainda é minha, certo? Eu só emprestei. Ok? E aí a regra é essa. Somente 3 grupos, né, poderão fazer ligação covalente, ligação coordenada ou dativa. Vou explicar como é que funciona isso, né? Começando de novo, 7A. Bora lá. 7A. Vou pegar aqui em 7A o cloro, por exemplo. Peguei o cloro. Né? O cloro tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numa situação normal, o cloro faz uma ligação covalente normal, né? Então tá aqui, ó. Fez uma ligação covalente normal. Quando ele faz uma ligação covalente normal, ou seja, um compartilhamento, ele já chegou a 8 elétrons. Ele já se encontra estável. Só que, porventura, em alguns compostos químicos, o cloro vai se ligar a mais elementos ainda. Isso é possível? É. E aí a gente vai olhar para cá. Bora lá. Eu tenho um par de elétrons não ligante, eu tenho um segundo par e eu tenho um terceiro par de elétrons não ligante. O que isso quer dizer? Que o cloro que já se encontra estável, ele pode se ligar a outro elemento químico. E nesse caso ele faz o quê? Dativa. Ou seja, ele pega um par de elétrons, ó, e empresta para outra espécie química. Sempre lembrar que a flecha aponta no sentido do empréstimo, beleza? Certo? Então,
quem é da família 7A pode fazer uma ligação covalente normal e até 3 dativas, quando for necessário, tá bom? Vamos pegar agora o 6A. Quem, professor? Vamos pegar, por exemplo, o oxigênio, tá? Oxigênio na parada. Família 6A, 6 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó que detalhe interessante. Vamos supor que o oxigênio ele faz 2 ligações covalentes normais. Ele faz, na verdade, né? Ó, 2 ligações aqui. Pronto, beleza. Ele já se encontra estável. Lembra que ele pode fazer 2 simples ou a dupla. Professor, mas eu percebo que aqui tem par de elétrons não ligante. Estou vendo aqui, ó. 1, 2. O que isso quer dizer? Que o oxigênio ele pode fazer ligação coordenada ou dativa. Quantas? 2. Ó, ele pode emprestar e também pode emprestar. Ok? Vamos para o próximo grupo. 5A. E eu vou colocar quem? Nitrogênio na parada, né? Ó, nitrogênio chegou aqui. O nitrogênio, o posto da família 5A, tem 5 elétrons. E aí, vamos lá? Ó, vamos colocar embaixo aqui, né? Ó, vamos lá. 1, 2, 3, ó, 4, 5. Beleza? O nitrogênio, ele pode fazer 3 ligações normais. 3, tá, gente? Ó. 1, 2, 3. E ao fazer essas 3 ligações, o nitrogênio está estável. Mas vamos supor que o nitrogênio se liga a outra espécie química ainda. Aí, nesse caso, ó, a dativa na parada. Beleza? Ó, circulei aqui. Então, ele pode emprestar esse par eletrônico para alguém. Ligação dativa ou coordenada. Tá bom? Exemplo mais. Aqui no caso já acabou, tá? Vou mostrar para vocês que a família 4A não pode, ó. O grupo 4A não pode. Exemplo, carbono. O carbono tem 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Ele tem que fazer 4 ligações para ficar estável. Covalente normal, ó. Covalente normal, covalente normal, covalente normal. Sobrou algum par de elétron não ligante? Não. E assim os elementos da família 4A não podem fazer ligação do tipo dativa. Lembrando que a ligação coordenada ou dativa é um tipo de ligação covalente, beleza? E aí, eu acho que deu para sanar essa dúvida que você tem. A gente vai praticar e entender isso na prática, como é que funciona, tá bom? Vamos pegar algum exemplo aqui. Bora lá. SO2 e SO3. Certo, galera? Bora lá. O dióxido de enxofre é um gás. Ele é muito perigoso quando é lançado na atmosfera, porque ele pode reagir com água e formar o ácido sulfuroso, né? Assim como o trióxido de enxofre também é um outro composto do enxofre perigoso, né? Então os dois em contato com a água formam um ácido sulfuroso, que vai formar o ácido sulfídrico, né? Ou seja, eles provocam a chamada chuva ácida, que vocês veem muito em com relação a problemas ambientais, né? E aí vai. Mas aqui no caso a intenção é mostrar que no SO2 e no SO3 existe sim, certo? A presença de ligação dativa. Como é que funciona isso, professor? Bora lá. Quem é o átomo central aqui? O enxofre. Porque ele está em menor quantidade. Logo é ele que vai fazer mais ligações. Coloco ele no meio. E em volta coloco, ó, os 2 átomos de oxigênio. A família de ambos é a mesma, 6A. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também tem 6.
6. E aí a gente vai fazer o compartilhamento, né? Porque eu tenho a metal com a metal, né? Então nesse caso, ó, faço compartilhamento aqui. Não estão estáveis. Segundo compartilhamento, o enxofre e o oxigênio estão estáveis. Beleza? Só que agora esse enxofre vai se ligar com esse oxigênio. Ele já atingiu o octeto. O que é que eu faço? Pego um par de elétrons e empresto para cá. Isso aqui é uma ligação dativa, tá? Então eu vou ter duas ligações covalentes normais, formando uma dupla, e aqui vai ser uma dativa. E aí a estrutura do composto ficaria assim, ó. S, flechinha O, e aqui, ó, dupla O, certo? Lembrando que hoje é permitido ocultar essa flechinha e botar só um traço. Não tem nenhum problema, tá? Vamos para o SO3. Átomo central é o S, tá aqui, gente, ó. São 3 oxigênios, tá bom? Todo mundo é da família 6A, todo mundo. Então vou colocar aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai ser 6 também, o de cima. 6 também. Beleza. O que fazer agora? As ligações covalentes normais. Se fizer a primeira, o enxofre e o oxigênio de cima são com 7. Faço a segunda, todo mundo está estável. Digo eles dois aqui, perdão, tá? Só que esse átomo de enxofre vai se ligar com esses dois oxigênios. Dá para fazer ligação covalente normal? Não dá, porque ele já está estável. E agora, ele tem 2 pares de elétrons não ligantes. O que você vai fazer? Circula, envia um para cá, circula, envia o outro para esse lado. E aí vai ter 2 dativas e 2 ligações covalentes normais, formando uma ligação dupla. E aí a estrutura, ou a fórmula estrutural, fica assim, ó. Certo? Ó. Dupla O, dativa O, dativa O. Beleza, hein? Acabamos de estudar, certo? Como é que é possível analisar as ligações covalentes dentro das substâncias químicas. Beleza? Tá, galera? Sempre bom lembrar que os compostos covalentes ou substâncias covalentes, elas podem existir nos 3 estados físicos da matéria, né? Eu posso encontrá-las no estado sólido, no estado gasoso, no estado líquido, né? Os pontos de ebulição, os pontos de fusão são mais baixos do que os compostos iônicos, tá? Ou seja, a interação entre os compostos iônicos é muito mais forte, certo? E os compostos moleculares, não todos, alguns podem formar íon diferente, ó, formar, ou seja, numa reação química eu posso produzir íons. Como exemplo, a ionização de ácidos, né? HCl, HBr e assim por diante, tá bom? Mas, professor Alexandre, tá fácil. Coloca uma estrutura mais complexa, que dê mais trabalho para me montar a estrutura. E aí eu vou colocar para vocês no quadro o H2SO4. O velho ácido sulfúrico, tá bom, galera? Então, a gente pode determinar as ligações que existem aqui dentro? Podemos. Podemos sim, tá? Qual é a espécie química que está em menor quantidade? O enxofre. Ou seja, o enxofre só tem um elemento químico aí. Então, ele é o átomo central. O que é que eu faço? Coloco o átomo de enxofre como átomo central. Tá aqui para vocês, ó. O enxofre. São 4 oxigênios. Os oxigênios fazem mais ligação que os hidrogênios. Cuidado. Então, nesse caso, coloco os oxigênios em volta do enxofre. Ó, são 4. 2, 4.
beleza? Professor, esses hidrogênios irão se ligar diretamente ao enxofre? Não, não vai haver capacidade. Então, nesse caso, os hidrogênios terão que se ligar aos oxigênios. Como são apenas dois, escolhe dois oxigênios para colocar esse hidrogênio ao lado. Então, no caso, bem aqui, por exemplo, ó, H e H. Estou fazendo grande para vocês terem uma boa visualização. Vamos lá. 6A, 6A. Então, todo com 6 elétrons, né? Vamos lá. Ó. 1, 2, ó. 4, 6. Oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 também. 6. E os hidrogênios com um elétron apenas. Bom? Bonitinho aqui, ó. Bora lá. Com qualquer ligação, o hidrogênio só fará uma ligação, tá? Então, eu começo logo por ele. O que eu faço? Uma ligação covalente entre o hidrogênio e o oxigênio. Aqui também eu faço isso, ó. O que é que eu percebo? Que tanto os dois hidrogênios já estão estáveis. Esses dois oxigênios estão com 7 elétrons agora. Faltando mais um compartilhamento, eles chegam a 8 elétrons. E é isso que você vai fazer. Compartilha o S com esses O que já se ligam com o hidrogênio. Tá aqui, ó, para vocês enxergarem melhor, entenderem melhor também, ó. Esse oxigênio já está estável, tem 8, ó. 2, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Esses dois oxigênios estão estáveis. Professor, e agora que eu vou conseguir ligar esse enxofre a esses dois oxigênios? Ligação dativa. E aí, faz isso, ó. Pega um par de elétron e envia para cá. Pega o segundo par de elétron e envia para cá. Beleza, galera? E aí você acabou de montar a fórmula de Lewis para o H2SO4. Como seria a fórmula estrutural? Poderia ficar assim, ó. S dativa O, dativa O, e aqui, ó, O, H, O, H. E aí, montei para vocês a estrutura da molécula do ácido sulfúrico, tá? 2 dativas e tu vai ter ao total 4 ligações normais, ó. 1, 2, 3 e 4, beleza? E eu acho que ficou mais entendido a partir desse momento, certo? Vou apagar aqui o quadro mais uma vez para continuar a nossa aula de química, certo? E a gente agora vai pegar algumas questões que não foram resolvidas na aula passada, porque eu não tinha explicado muito bem sobre isso, né? E aí a gente vai, por exemplo, certo? Na página 13, a questão de número 5, ela não foi resolvida e ela será resolvida agora. Então, pega o material de química, certo? Livro 2, capítulo 1, questão de número 5, na página 13. A pergunta é: o elemento A tem número atômico igual a 6. Ó, o elemento A tem número atômico igual a 6. Beleza? Enquanto que o elemento B tem número atômico igual a 8. Então, o elemento B, ele é 8. A molécula que representa corretamente o composto formado por esses dois elementos é... Para fazer? Professor, você tabela periódica, e agora? Como é que eu faço? Dá para fazer, gente. Faz a distribuição eletrônica, não é obrigatório, não, mas é legal que você vai lembrar, certo? Então aqui, ó, no A,
1s2, 2s2 e 2p2, tá bom? E para o B, 1s2, 2s2, 2p4. Então, gente, ó, já descobrimos que o elemento A ele tem na camada de valência 4 elétrons e ele é representativo. Então, A está no grupo 4A. Beleza? O elemento B, ele finda aqui, ó, 2s2, 2p4. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele é o quê? 6A. Perceba que ele é representativo, tá? Então, 6A. Beleza? Vamos em frente. Então, A tem 4 elétrons e B tem 6 elétrons. Quem é que faz mais ligações? O A. Porque como ele tem 4 elétrons, ele vai precisar de 4 compartilhamentos para chegar a 8. E o B, somente 2 compartilhamentos para chegar a 8. Então, nesse caso, eu vou dizer que A é o átomo central. Tá aqui, ó, A é o átomo central. Beleza? Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Eu vou representar isso na sua simbologia. Ó, 2 e 4. Vou colocar um átomo de B, que tem quantos elétrons? 6. 2, 4, 6. Bora compartilhar? Compartilhei aqui. 5, 7. Compartilhei de novo. 8. Está com 6. Chamo mais um elemento B. Também com 6, né? Continuo compartilhando, porque o elemento A pode fazer 4 compartilhamentos. Ó, terceiro, quarto compartilhamento. O elemento A ele está agora estável, com 8 elétrons na camada de valência. O elemento B também está estável. Então, a nossa estrutura montada, ela vai nos remeter a esse cara aqui, ó. A, B, 2, tá? AB2. E aí, nós vamos marcar que letra, professor Alexandre? A letra D de dado, tá bom? Então, AB2 é a resposta. Então, questão 5, você vai marcar letra B, B não, D, tá? D de dado, certo? Ó, D de dado. E assim a gente fez mais uma questão envolvendo os compostos, né, covalentes, por exemplo, tá? Vamos fazer mais uma questão. Questão 6. Se eu não me engano, ela não foi resolvida, tá? Questão 6, também da página 13. Os elementos oxigênio, cloro, sódio e cálcio são reativos e na natureza são encontrados combinados. O oxigênio e o cloro formam moléculas diatômicas e o sódio e o cálcio podem formar substâncias como o cloreto de sódio e o óxido de cálcio. Assinale a alternativa em que estão corretas as informações sobre fórmula química, ligação química e estado físico dessas substâncias. Dá para fazer, galera. Bora lá. Letra A, oxigênio, O2. O O2 é uma substância covalente, molecular, tá? Ela é iônica? Não. Letra B, Cl2, covalente, é um gás. Galera, o gás cloro. O gás cloro é a conexão de um átomo de cloro, perdão, na molécula, né? Conexão de um átomo de cloro com outro átomo de cloro. E aí que vai formar o Cl2. Essa interação entre esses dois átomos ela é do tipo covalente, é compartilhamento de elétrons. Beleza. O Cl2 ele é um gás muito perigoso, né? Tá bom? Pode destruir tecidos, tá? E ele é um composto covalente. Então a resposta aí é a letra B de bola, tá? A questão de número 7, na página 14. Vamos resolver ela agora.
Em sua maioria, as ligações iônicas são formadas por metais e não metais. A força que mantém esses elementos unidos é chamada ligação iônica, cuja natureza é diferente daquela da ligação covalente. Em uma ligação iônica, os átomos estão ligados pela atração de íons com cargas opostas, enquanto em uma ligação covalente, os átomos estão ligados por compartilhar elétrons. Há, no entanto, uma tênue linha divisória entre a ligação covalente e a ligação iônica. A alternativa que apresenta a substância que apresenta maior caráter iônico beleza. Galera, os compostos que apresentam maior caráter iônico são, claro, os compostos iônicos. E aí, na letra D, por exemplo, tem F2, é molecular, ó, elimina. Na letra B tem HI, galera, é molecular, hidrogênio para metal, ó, expulsa. Sobra quem? A, C e E. Mas vamos lá. Como é que eu vou dizer que um composto ele é mais iônico, tem maior caráter iônico que o outro? Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, beleza? De novo, ó, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico. Quem é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? O flúor, tá, galera? Certo? Se não me engano, o potássio, certo? Ele tem um caráter mais iônico do que o sódio. É tanto que o potássio reage mais violentamente na água do que o sódio. Sendo assim, nós vamos ficar com a letra C, o KF, tá? Que é o fluoreto de potássio. Ele é um sal, ele é um composto iônico, e é ele que vai apresentar maior caráter iônico. Por quê? Porque o flúor é muito eletronegativo e o potássio ele é muito eletropositivo, beleza? Digamos que entre o potássio e o sódio, o potássio doa mais facilmente um elétron devido a seu potencial de ionização ser mais baixo, beleza? Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Nenhuma dúvida, então letra C, questão 7, letra C de correto, tá bom? Vamos para mais uma questão. Questão 8, mais Enem, pega o material, ó, página 14, tá bom? Um químico estava em seu laboratório e recebeu a ordem de organizar todos os compostos da estante do reagentário. Para isso, separou os compostos baseados nas etiquetas que os nomeavam. Ao encontrar um pote sem identificação, o qual claramente percebia tratar-se de um composto com capacidade de formar retículo cristalino iônico, vai acompanhando aí, tá? Ficou em dúvida de qual composto que seria. Ao olhar novamente, o reagentário encontrou 5 substâncias que estavam sobrando. Dessas substâncias, a que corresponde ao composto desconhecido só pode ser... Vamos lá. Estamos procurando um composto de caráter iônico. É uma questão que é muito simples. Só de olhar para as alternativas, já dá para perceber que o único composto iônico que nós temos aí, certo? É letra D de dado. CaNO3,2. Tá, galera? Porque ele quer o composto de caráter iônico. E a estrutura da letra D, questão de número 8, né? Questão de número 8, tá bom? Então, na letra D, a estrutura que nós temos é essa. CaNO2, NO3, 2, tá? Isso aqui é o nitrato de cálcio, olha o nome, ó, nitrato de cálcio, então ele é um sal. Eu sei disso, porque se eu pegar esse composto e eu jogar ele na água, ele vai sofrer um processo chamado de dissociação, tá aqui, ó, dissociação, tá? O que acontece aqui? A água,
ela consegue quebrar essa ligação entre o cálcio e o nitrato, separando as cargas. E nesse caso, o cálcio, como ele é um elemento da família 2A, ele tende a perder 2 elétrons. Então a sua carga é mais 2. Ó, Ca mais 2. Professor, e o nitrato? O nitrato, ele é um ânion, beleza? É o ânion nitrato. Ele vai ter carga negativa -1. Então nesse caso aqui, ó, NO3 menos. Mas são quantos? São 2, ó, 2 NO3 menos, tá? Isso aqui é aquoso e aquoso, porque agora está na forma de íon, tá? Ou seja, é uma solução aquosa. E aqui ele é sólido. Todo composto iônico que se encontra no estado puro, ele é sólido, tá? Devido às fortes interações intra dentro do composto, beleza? E aí a gente encerra mais uma aula. Aguardo vocês no plural, certo? Show, tchau!